Tá começando mais um episódio de Gestor e hoje diretamente aqui do E-Commerce ES 2025. Se você ainda não conhece o nosso canal, podcast Hoje Gestor, a gente traz aqui boas práticas, melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente tem o prazer de receber o diretor de receita da Tray, Thiago Mazeto. Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Poxa, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar falando com vocês aqui. E já adiantando aí, parabéns pelo projeto. Vai ser um prazer contribuir um pouquinho aqui com vocês. Bacana. Thiago, explica um pouquinho pra gente o que é a Tray, onde ela atua e como também ela está associada, né, à Local Web. Legal. A Tray hoje é uma plataforma de e-commerce. Então eu falo muito bem quando eu tento explicar para as pessoas, né? A Tray ela resolve muito a dor de quem quer vender online. Então nós somos uma plataforma de e-commerce que possibilita que o nosso cliente consiga vender online, seja através da loja virtual própria, através dos marketplaces ou até com uma integração também com a sua loja física. Então nós somos uma plataforma onde ele consegue fazer a gestão de forma unificada dessas vendas dele. Legal. E o cara consegue gerir também, você sempre fala muito sobre ser um omnichannel, mas também a loja física e a loja virtual enquanto uma máquina de vendas, né, que uma apoia a outra, né? Então, como que na prática é isso para quem eventualmente é cliente da Tray ou quer acessar essa solução pode funcionar para alavancar tanto vendas online quanto lojas físicas também? Legal. Por muito tempo, né, os lojistas físicos sempre encontraram ou acharam, os vendedores principalmente, que a loja online ou o canal online era o inimigo. Nos últimos tempos, né, nós estamos enxergando que, pelo contrário, ele potencializa muito a loja física, né? Uma loja virtual, um posicionamento nas redes sociais, ele potencializa ainda mais a loja física. Então, na Tray hoje, a solução que nós fornecemos é ter uma visão unificada do cliente. Então, você vendeu na sua loja física, sai do estoque. Vendeu no Mercado Livre ou nos marketplaces, sai do mesmo estoque. Vendeu na sua loja virtual própria, sai do mesmo estoque. Então, a gente consegue fazer essa gestão 360 e que nosso cliente consiga ter uma visão única do cliente para ele conseguir vender de novo para o mesmo cliente e até melhorar estoque, melhorar a gestão, enfim, conseguir entregar tudo isso na ponta. Quando a gente fala de e-commerce e estando aqui num evento focado nisso, a gente precisa entender que é uma jornada de evolução ao longo, talvez, aí dos últimos 30 anos, talvez principalmente dos últimos 25 anos, se a gente for analisar o caso do Brasil. Mas o Brasil, via de regra, acaba sendo uma replicação das inovações que a gente observa em outros mercados. E aí você falava numa palestra, antes de vir aqui conversar com a gente, sobre essa diferenciação dos mercados da China, dos Estados Unidos, e como que é necessário eventualmente fazer algumas adaptações para o mercado brasileiro. A Tray já desde 2003, né? Então já surfou bastante disso e certamente um dos principais inovadores aqui no Brasil em relação a plataformas de e-commerce, consegue ser uma referência em relação a essa capacidade de eventualmente ou criar ou de adaptar essas inovações externas. Como que você faz esse paralelo, né, dessas nuances que a gente observa no mercado de e-commerce? Quais são as principais tendências e o que nesses últimos anos, de você estando lá há 12 anos, principalmente mais de 2003 para cá, a gente pode observar que houve de mudanças no e-commerce, em negócios digitais, e como que quem está nos ouvindo, que é um gestor ou empreendedor, pode eventualmente replicar isso para o seu negócio? Legal. A Tray começou em 2003, como você bem colocou. O nosso fundador, o Williams, ele tinha uma dor. Ele trabalhava, ele está até hoje na operação, o Williams, inclusive, um baita referência para nós. E ele tinha uma dor, ele vendia no Mercado Livre, mas não conseguia fazer a gestão do que ele vendia. Aí ele criou uma ferramenta de gestão, que foi a primeira integração com o Mercado Livre, e aí nasceu a Tray, enfim, aí teve um trabalho sensacional que ele liderou. E a Tray realmente é o que você falou, a gente surfou muito bem as ondas, né? Então a primeira onda dos marketplaces, uma segunda onda de venda de lojas online, que são as lojas próprias, e agora a gente vem numa nova era, que é a unificação das vendas. Então venda é venda, online, físico, às vezes ele começa no físico e termina no online, começa no online e termina no físico. O importante é o varejista, o vendedor entender aonde que está meu público-alvo, aonde que está a minha persona. E trazendo um ponto de fora, né, da China, dos Estados Unidos principalmente, que são as duas principais referências hoje que a gente entende como varejo. Por quê?
Quando você olha hoje na China, mais de 50% de tudo que é vendido lá é online. Então, você pegar o varejo todo lá, mais de 50% é online. Os Estados Unidos, que tem uma cultura guardada às proporções parecidas conosco, já é um número mais de 20%. Então são países que têm uma relevância muito grande das vendas online, e nos últimos anos a gente foi entender, mas como aconteceu isso? Como que foi essa jornada? E o que a gente encontrou lá, há similaridades entre China e Estados Unidos, né? Mesmo com todas as brigas que tem, eles coincidem com alguns pontos. Primeiro, o varejo offline não morreu lá. Pelo contrário, teve sobreviventes. Mas quem sobreviveu? Quem entendeu a jornada do cliente. O que a gente entende, por exemplo, para você comprar um carro hoje, muitas vezes você começa vendo vídeo no YouTube, vendo review no YouTube, e depois você fecha uma concessionária, ou seja, você fecha na loja física. Ou seja, a jornada mudou muito. Então você pega, desde quando você oferece serviço, por exemplo, você é um piscineiro, oferece serviço, você tem uma jornada digital antes. E a pessoa procura sobre os serviços, depois procura o piscineiro para fazer o serviço, advogado, contador, enfim, por aí vai. O que a gente viu muito lá é aonde que está meu cliente nesse momento e o que eu tenho que fazer para impactar ele. Então não é o varejo offline, não vai crescer somente pelos nativos digitais. O varejo cresce com a digitalização de quem já está no varejo físico. E é para onde nós estamos tentando agora trabalhar para atender esse novo varejo brasileiro. Você citou a compra de um carro, por exemplo, e a jornada é muito essa, né? De você entender, conhecer, ver reviews na internet e tal, mas por ser um ativo de alto valor agregado, você acaba indo também na ponta, dificilmente alguém encomenda, né, pela montadora, apesar de ter essa funcionalidade ser possível, mas via de regra você não faz muito essa jornada. Ao passo que se fosse eventualmente um tênis, alguma coisa, a jornada pode ser até inversa, né? Você vai numa loja, faz a experimentação, aí daqui a pouco, não, eu vou pesquisar mais um pouco, aí você vai e caminha para a loja online, eventualmente, onde você pode até, eventualmente, conseguir preços melhores e etc. A Tray também atua, ou né, o seu know-how nessa área de e-commerce, para entender como que é essa jornada, assim, em que momento que eu incentivo o físico e converto mais no online, ou o caminho contrário? Como é que vocês atuam sobre a ótica de inteligência também para instruir os clientes nesse processo de vendas? Legal. Hoje as pessoas falam que os dados é o novo petróleo, né? Muitas vezes a gente fala isso. O fato de ser uma plataforma, uma das principais entregas realmente é essa. Ele dá uma visão única do cliente para o nosso consumidor, para o vendedor principalmente, para o seller na ponta. Quando eu falo isso, você tem que saber exatamente quem é o seu cliente. Então hoje a plataforma, nós temos mais de 2.000 integrações, seja com RPs, CRMs, marketplaces, enfim. A gente consegue centralizar todos esses dados e dar essas informações para o nosso cliente tomar a decisão. Por exemplo, ele pode facilmente conectar a Tray a um CRM. O CRM é uma ferramenta de relacionamento com o cliente. E aí ele consegue ver, vamos pegar um exemplo aqui, suplemento, Whey. O Whey você vende ele uma vez e você sabe que ele tem uma duração de 30 dias. Então, com as informações dessa, quem é meu cliente, o que ele comprou, eu posso ter uma automação que em 28 dias eu chamo ele no WhatsApp e falo, Thiago, seu Whey tá para acabar, você comprou esse último sabor aqui, posso te entregar aí? Se for venda local ainda, ou se for venda próxima, posso mandar te entregar hoje no final do dia? Ou posso enviar para você e chega em 2 dias? Como que você concorre com os grandões, né? Fazendo isso, trazendo hiperpersonalização. Então, na Tray permite isso, que você consiga ter a informação, esses dados, para fazer uma automação dessa que hoje é bem simples. Um outro exemplo, você vai em loja de moda, principalmente, de shoppings, na parte da manhã, principalmente, você vê os vendedores lá, varrendo, passando pano, é um baita desperdício, né? Eles poderiam estar com uma carteira de clientes. Pô, quem comprou aqui nos últimos 60 dias? Deixa eu tentar aqui no WhatsApp ativar essas pessoas. De novo, você tem que ter uma tecnologia que permite isso. Mas tecnologia boa não resolve produto ruim. Se você não fizer a lição de casa de comprar bem,
de treinar seu time, de reter seus principais colaboradores, de fazer o básico bem feito, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo também. Foi isso que a gente viu bastante na China e nos Estados Unidos e já em cases no Brasil consolidado. Pegando esse gancho de relacionamento, a gente percebe uma alteração até mesmo de confiabilidade de quem eventualmente é influenciado a comprar um produto que antes acabava sendo focado nos grandes influenciadores que têm milhões de seguidores, para um conceito de micro-influenciadores e mais recentemente para nano-influenciadores. E a gente percebe que o e-commerce passou a ter esse conceito de UGC, né, de User Generated Content, né, de você não só apenas ter influenciadores, mas de você estimular de certa forma um próprio usuário ou comprador daquele produto a gerar um conteúdo e a partir daquilo você ter uma venda porque você consegue ter mais similaridade ou entende muito ali de quem você está consumindo. Muitas vezes nem é uma influência mesmo, o usuário ele se sentiu tentado a produzir aquele conteúdo por conta própria sem eventualmente ter algum incentivo específico. Como que você entende que isso contribui na jornada de relacionamento com o cliente, ali no varejo especificamente, e como que vocês hoje trabalham essa nova perspectiva, dessa jornada de influência e de inserir o próprio consumidor, né, no caso, os consumidores dos clientes de vocês nesse novo cenário que está posto? Bom ponto que você trouxe, porque quando você, pelo menos, já tem esse nível de consciência que você precisa estar online, ok. E a pessoa comete o erro do quê? De querer vender toda hora. De fazer publicidade, mídia paga, de compre, venda, agora meu produto, compre urgente. E não é sobre vender toda hora. Você pega até a geração mais nova, a geração Z, não está nem aí para esse tipo de publicidade. Mesmo você estando online, mas se você querer vender toda hora sem contexto, você não vai vender, você vai jogar dinheiro fora nas grandes plataformas de mídia paga. E o ponto que você trouxe é fundamental, a produção de conteúdo. Então, o que mais funciona é, além de presença nas redes sociais, nos canais sociais, você precisa produzir conteúdo que faça sentido para sua persona. Então, se você vende pet, ração para pet, você precisa estar produzindo conteúdo, como cuidar melhor do seu animal, como que você consegue, por que eu tenho que ter as vacinas em dia, como que eu tenho que trabalhar com cada raça, eu preciso produzir conteúdo. Porque não é sobre vender toda hora. E aí, baseado nisso, e hoje já dá para fazer, por exemplo, eu mostrei um vídeo de conteúdo, que a gente chama que é o vídeo topo. Depois desse vídeo, eu só mostro outro vídeo para quem assistiu esse vídeo. Até eu fazer uma oferta de venda e trazer a pessoa para comprar. Isso é uma forma de trazer, e os influencers fazem isso muito bem, né? São influencers / afiliados. Tem clientes nossos hoje que vendem cosmético, e são fabricantes disso, né? E eles têm uma rede de influencers afiliados. Eles ancoram a venda online e aí eles têm um grupo. Pessoal, tá aqui o produto para vocês venderem e todos divulgam de uma vez. Então eles são influencers / afiliados. E eles têm liberdade para produzir um conteúdo. E eu não poderia deixar de citar o TikTok. O que eu vi lá fora, o que o TikTok está fazendo é algo incrível. O TikTok lá fora, e aqui no Brasil também ele está assim, ele é uma mistura de Instagram com Mercado Livre. Olha que coisa maluca. E aqui no Brasil eles lançaram recentemente o TikTok Shop. A Tray fez uma integração. A Tray foi a primeira do Brasil a fazer essa integração. Então os clientes da Tray conseguem, na plataforma da Tray, fazer a gestão do TikTok Shop. O que é o TikTok Shop? É uma ferramenta que é um marketplace lá dentro, onde você vai colocar os seus produtos e você vai selecionar que influencers você quer que vende o seu produto. E isso vem dando nos Estados Unidos mais de 20%. Tudo que vendeu no Black Friday do ano passado foi pelo TikTok Shop. E está agora aqui no Brasil. Então acho que, para finalizar e acho que responder de forma objetiva a sua pergunta, mudou muito. De novo, a jornada mudou. Se você não tentar aprender a se comunicar melhor, daqui a pouco, 5, 6 anos, você não vai sobreviver para esse novo varejo brasileiro que vai precisar se mexer para mudar. Boa. Quando você traz os cases dos Estados Unidos, da China, e isso me remete um pouco também, teve a questão de 5 anos atrás, começou a se questionar o modelo do varejo físico, né? Inclusive dizendo, com várias reportagens, mostrando shoppings abandonados, por exemplo, nos Estados Unidos e tal, e que na prática a gente hoje vê muito pouco isso aqui, pelo menos em termos de Brasil,
isso acontecendo, né? Então, o que eu vejo hoje é o crescimento quase que... aí não vai me faltar dados, mas vários projetos ligados à estrutura de shops, etc., indo e fluindo muito bem. Como que você vê, além da questão do TikTok Shop que você falou, dos 50% também, que foi um dado que você mencionou, de compras online, o que mais você está vendo de tendência em termos de geração de venda e como que esse cara do varejo também físico, ele está posicionado nesses mercados que são referências para nós ou que impactam, né, o futuro do nosso varejo e da nossa venda online aqui também? Boa pergunta. Eu gosto muito do conceito, que é um conceito de ruído e sinais. Todo dia nós somos bombardeados de muitas informações. E quando você pega o varejista, o gestor, ele recebe inteligência artificial, comportamento de compra, ele vê muitas coisas. Só hoje aqui, acho que eu tenho umas 5, 6, 7. O que eu faço primeiro? Isso depende muito do contexto dele. Então vamos dar um exemplo claro aqui. A pessoa é um varejista, dono de loja física. Se ele não tem ainda um e-commerce, não adianta ele querer fazer IA, inteligência artificial, se ele nem tem um e-commerce ainda. Se ele não tem uma loja online, se ele não está vendendo nos marketplaces, não tem por que ele querer adiantar o passo dele. Então, primeira coisa, ele precisa saber onde ele está. Eu preciso ter um e-commerce. Segunda coisa, eu preciso ter presença nas redes sociais, que meu público-alvo me assiste. Terceira coisa, aí sim ele começa a produzir conteúdo, ele começa a colocar... Muitas pessoas acham que mídia paga resolve tudo, né? Vários amigos em comuns, faz mídia paga. Não, mas não é só isso. Mídia paga é sensacional, mas não é só isso. Então eu acho que a pessoa tem que olhar para dentro primeiro, fazer o simples bem feito, porque o que mudou o varejo dos Estados Unidos e da China não foi a entrega com robô, não foi a IA, foi o simples bem feito. Os supermercados lá de alimentos, eles vendem via QR Code, que é uma tecnologia que tem mais de 20 anos. O que mudou foi o comportamento das pessoas, eles entenderam. Você compra via QR Code, vai embora para sua casa e recebe sua compra em casa. Então a grande evolução do varejo é você ter uma visão única do cliente para você poder saber o contexto do cliente e poder impactar ele no momento certo. Então acho que é o simples bem feito. Às vezes eu frustro as pessoas quando eu falo isso. Vou falar do robô entregando, do IA, com a automação. Isso é muito legal, eu não sou contra isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que as pessoas têm que ter o simples bem feito, tem que ter o estoque unificado, ele tem que saber ter a gestão do vendedor dele, com quem ele falou, com quem ele não falou, ter a carteira de clientes, saber quem foram os clientes que compraram há 20, 30, 40, 50 dias, qual que é o produto meu que mais vendo. Então, isso não mudou. O que mudou um pouquinho é a roupa e o canal de comunicação com as pessoas. Pensando nessa perspectiva de ferramentas que vão suportar esse feijão com arroz bem feito, né, entendendo que é necessário primeiro processualizar, entender como fazer uma boa gestão dentro do negócio, e a ferramenta, a tecnologia, ela vem para suportar e automatizar muitos desses processos. Hoje vocês estão inseridos dentro de um ecossistema de soluções, né, que dentro da perspectiva ali, após a IPO da Localweb, que ela foi fazendo, se eu não me engano, 18 aquisições, e é uma delas a Tray, mas hoje você é diretor de receitas de 4 desses negócios, né? Como que hoje a sua atuação impacta esses negócios? Como esses negócios coexistem entre si, como isso vira de fato um stack, quase como se fosse um cinto do Batman ali, do empreendedor, do gestor, do varejo realmente, e como que você vislumbra que essa interconectividade dessas ferramentas, desses produtos, consegue dar mais clareza ao invés de confusão para o empreendedor no dia a dia? Perfeito, ótima pergunta, né? A Localweb, após o IPO, ela entrou num processo muito importante de construir o ecossistema para suportar esse varejista, esse novo varejo que está se formando muito forte. Então a Localweb fez várias aquisições e a gente passou por um momento sim inicial de mais olhar sinergias, integrações, e agora nós vamos para um momento muito mais de experiência unificada. Então nós temos hoje Bling e Tray, que são dois grandes players e ferramentas, por exemplo, mais próxima do que nunca. E não é próxima que eu falo uma integração, estou falando de login unificado, de experiência no painel unificado. Pega, por exemplo, a Tray, dentro da Tray nós temos o Tray Envios.
né, que é uma ferramenta de logística, que é um white label do Melhor Envio, que é outra empresa do grupo. O que é esse white label? Não é só um white label simples, é algo integrado no painel do cliente. Dentro do painel dele, sem fazer login, sem precisar sair do ambiente, ele consegue fazer a gestão da logística dele na Tray. Então não é mais uma simples integração, percebeu que é uma experiência unificada. E é para onde nós vamos. A gente entende que não é legal o cliente nosso ficar abrindo 3, 4 abas aqui. Ele tem que ter o cinturão rápido e prático para ele ter uma aba única e fazer a gestão de forma única. Então os produtos que fazem sentido dentro de uma jornada de cliente, o caminho que a gente vai é muito mais de unificá-los e dar uma experiência para o cliente de forma única para ele consiga ter um sucesso maior. Thiago, vou puxar um pouco a sardinha aqui para o Espírito Santo. Você, como especialista em e-commerce, conhece muito bem aqui que os incentivos fiscais aqui no estado acabam sendo muito robustos, né, para quem quer fazer venda não presencial a partir do estado. Como que você olha também para essa questão, para esse desafio, tanto logístico quanto competitivo em termos de custo, e como que esses mecanismos de incentivos, né, tanto uma estrutura logística funcional quanto um incentivo fiscal, como o do Compete que a gente tem aqui no estado, ajudem e auxiliam essas empresas que estão vendendo no e-commerce? O Brasil é bem complexo quando a gente fala fiscal e logístico. São dois grandes pontos hoje que o lojista tem que ter uma atenção muito grande. E quando eu falo, quando não tem integração, isso piora mais ainda. Muitas ferramentas que existem, elas estão isoladas ali. E eu acho que quanto mais integração isso facilita muito. Com certeza, um dos maiores desafios do varejo brasileiro é a logística, sem sombra de dúvida nenhuma. E eu acho que aqui nesse estado a gente tem um caminho muito legal para, a partir daqui, construir algo que ajude e contribui muito com o varejo brasileiro. Então, com certeza o principal desafio é um gargalo, né? Quando a gente fala da dimensão do Brasil territorial, é algo que é um gargalo. Temos já empresas ou players contribuindo muito com isso, mas ainda eu acho que é onde a gente precisa evoluir mais. A gente precisa ter um foco, uma energia muito grande em logística, na parte fiscal. Acho que tem um caminho de simplificação aí mas é uma loucura no Brasil isso. Cada estado é de um jeito, cada forma é de um jeito. O cara tem que fazer umas contas malucas, né? E tem um caminho para simplificar isso. Então eu acho que esse caminho a gente tem que executar, né? E não mudar no meio do caminho para não ter problemas. Mas eu vejo com muito bons olhos. A gente tem nós temos vários clientes aqui que usam muito isso e conseguem ir muito bem. Boa. Thiago, queria te agradecer pela essa oportunidade, por ter aceitado o nosso convite, né? Acho que a vinda de você aqui num evento como esse, o e-commerce, na 4ª edição do e-commerce ES, que vai ganhando uma notoriedade até a nível nacional, é muito importante. Então, obrigado por aceitar o convite e por estar aqui no Espírito Santo. Olha, eu estou muito feliz de ter vindo aqui. Já é o 2º ano que a Tray é patrocinadora desse evento. E não deve nada para nenhum evento internacional. Conteúdo ótimo, público bem selecionado. Estou muito animado com o que eu encontrei aqui. E obrigado e parabéns pelo projeto mais uma vez aí. Thiago, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Clica nesse botão aqui embaixo, ativa também as notificações para você receber todos os próximos episódios. E fica a dica para você maratonar todos os episódios que já estão disponíveis aqui no nosso canal. E se você entende que esse episódio pode impactar a vida de alguém, compartilha com essa pessoa também. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.